Bom dia. Bom dia. Vamos falar hoje sobre começar um novo capítulo de Halachá, sobre a mitzvah de Halá. Quando a gente fala de Halá, a primeira coisa que vem na cabeça é o pão trançado que a gente come no Shabat. Mas esse é um nome emprestado. A palavra Halá, na verdade, é uma mitzvah da Torá. Quando alguém fizer uma massa, misturar um dos 5 tipos de grãos, trigo, espelta, cevada, aveia e trigo, espelta, aveia, cevada, falta um. Centeio, obrigado. Então, se a pessoa ela faz uma mistura dessa farinha com água, vai fazer um pão. Quando a pessoa fizer a massa, ele tem que tirar uma parte, e na época, antigamente, ele tinha que dar essa parte para o Cohen. Esse é um dos 24 impostos que a tribo de Levi recebe. Se preparem, a Mashiach está chegando. Não é 24% ou 27,5%, são 24 tipos de impostos diferentes. Então, você já deu, na verdade, para o Cohen quando você colheu. Você já deu para o Levi, eventualmente já deu para o pobre. Já fez todas, já deu canto para o pobre, já deu o que caiu, ficou para o pobre. O 7º ano você já não trabalhou. Tá bom, posso comer agora? Não. Aí, na hora que você pegou, misturou a farinha com a água, transformou aquilo numa massa, agora você precisa dar, mais uma vez, uma parte para o Cohen. Quanto que você tinha que dar para o Cohen? Na Torá não tem um tamanho específico, poderia ser um pedacinho pequenininho da massa, os sábios deram um tamanho mínimo que a gente deveria dar, se não me engano, era uns 60 avos. Então, o que acontece? Hoje em dia, essa parte, a gente não tem um Cohen puro para poder comer. Não só que o Cohen tinha que estar puro, a halá tinha que estar pura. Então, o que a gente faz? Quando a gente fizer uma massa, a gente precisa tirar uma parte e a gente queima aquela parte. Então, eu não posso comer da massa até que eu faça essa separação. Essa separação se chama a mitzvah de tirar o pedaço chamado halá. O que eu como não chama halá. O que eu como chama pão. Halá é o que eu não posso comer. Então, você pode dizer para todo mundo que eu estou proibido de comer halá. Porque você agora não pode glúten, não pode... O que foi? Não. Ninguém pode comer halá. Nós usamos o termo para os pães que sobre eles foram feitos a mitzvah da halá. Deu para entender? Certo? Então a gente chama de pato. Pão, pato, lechem. Então, uma halá que foi feita no Shabat, tirou uma halá que foi feita no Shabat, não se tirou o pedaço, não é considerado halá? Não é considerado halá e é proibido você comer daquele pão. Se não foi tirado esse pedaço, é proibido você comer daquele pão. Pois o halá tem que ser kasher. Por isso e por vários outros motivos. Mas se não usou a quantidade do shurmi... Tá, bom, aí vamos entrar nos detalhes. Mas essa é a regra da halá. Então, isso é uma obrigação. Você tem que tirar uma parte. Em Israel, é uma obrigação bíblica. Fora de Israel, é uma obrigação rabínica. Mas, para nós não faz diferença. A gente tem que tirar a halá. Aí eu vou entrar em alguns detalhes. Se a pessoa esqueceu de tirar a halá, o que ele faz? Depois de assado, etc. Mas a mitzvah essa é a obrigação. Então, um pão kasher tem que ser tirado dele a halá. E não é só do halá do Shabat. Qualquer pão que se faz tem que tirar um pedaço de halá. Tem que tirar um pedaço e você queima ele depois. Quando faz a pizza, por exemplo, também. Pizza, mesma coisa. Perfeito? Vamos falar quais tipos. Às vezes tem uma massa que ela é frita, certo? Então, uma massa doce. Então, vamos entrar nos detalhes. Uma pizza é halá? Nenhuma dessas é halá. Tudo é pão. Halá é o pedaço que você tira. Essa é a halá. O pedaço que você tira e queima. Atualmente, isso é a halá. Nós usamos o termo emprestado, já que sobre essa massa foi feito a mitzvah da halá, trançado, não trançado, para o Shabat ou não, mas, uma vez foi aí, as pessoas chamam isso de halá. Mas halá você não pode comer. Entendeu? Sim? Uma pizza é uma halá. Uma pizza foi tirada dela. Fez a massa. A pizza pode ter sido feita. Perfeito. Numa pizza. Uma pizza pode ser tão halá quanto o pão. Exatamente. A pizza pode ser tão. A pizza chama halá e a halá chama halá. É uma questão de. Uma questão de business. Aí você dá um nome para cada um preço diferente para cada um. Quando comemos, nós decimos Lechem, claro, exatamente. Perfeito. Na Brachá,
se a mitzvah fosse halá, você deveria falar, halá. O Cohen, quando comia halá, sim tinha uma brachá para isso. Mas nós temos a brachá de comer lechem, pão. Exatamente. Então o que a gente come é pão. Tanto é, e aproveitar e lembrar que no Shabat, o costume se fazer trançado. Alguns fazem de 3, outros fazem questão de fazer de 6, porque 6 são 2 calot, dá 12, que eram os 12 pães que tinham lá no templo, várias explicações. Mas se você tiver dois pães inteiros, independente da forma deles, já vale 100% para Halá, certo? Para você poder fazer o almoço no Shabat. Então, vamos lá, vamos começar a ver as halachot. Como que funciona? Então, antes de ver as halachot, vamos entender qual é o motivo dessa mitzvah. Claro, a lei da Torá, a gente tem que fazer sem independência se a gente entende ou não o motivo, mas tem uma questão interessante. Teoricamente, se eu já peguei os grãos, eu moí eles, já está kasher, já fiz todos os impostos. O que agora a Torá está me colocando mais uma obrigação? Então, aqui existe um conceito de que o pão, a farinha, diferente de todos os outros alimentos, ele realmente passa por uma transformação completa. A partir do momento que você pegou o trigo moído e misturou ele com a água, ele vai se tornar uma coisa completamente diferente. Tenta comer papinha de farinha. Inclusive, você nem vai fazer a brachá de mesonot, mesmo que é feito de farinha. Aquilo não vai te sustentar. Mesmo a matzá que a gente come, que já é um pão, mas ele não deu tempo de crescer, não sustenta, não é a mesma coisa que um pão. É um efeito do nosso organismo completamente diferente. Então aqui você está, na verdade, passando por uma nova transformação. E eu vi uma explicação bonita, com certeza não é a única, mas tem uma mitzvah da Torá, quando você tem um filho, homem, o pai e a mãe não são da tribo de Levi, nem Cohen nem Levi, o filho primogênito tem que fazer o quê? Pidyon ben, resgatar o filho. Por quê? Na verdade, se o filho pertence ao Cohen, você tem que ir lá pegar do Cohen. Assim também tem o primeiro animal, tem a mitzvah do Bechor, e assim por diante. O que tem na halá? A halá, na verdade, quando você produz um pão, você está fazendo uma coisa muito parecida com gerar um novo filho. E olha que interessante. Quando você corta o trigo da terra, ele perde as raízes, ele morre. Você vai lá, tira a casquinha dele, tritura ele. Se é que ele estava ainda alguma coisa viva, agora já está completamente triturado. Virou farinha, farinha morta, vamos chamar. O que acontece? De repente você mistura com água, ainda mais você coloca o fermento, as moléculas começam a se mexer e de repente ele cria uma vida própria. Ela começa a crescer, depois você coloca no forno, aquilo vira uma coisa completamente nova. Então diz a Torá, aqui já não é mais a farinha. Você participou numa transformação absoluta que Hashem está falando, você transformou, você fez como se fosse gerar um novo filho, você pegou algo que estava morto e você transformou aquilo num pão que cresceu, que sustenta, que traz vida. Agora é um novo estágio completamente diferente. E aí a primeira parte, Reshit Arisotechem, você precisa pegar a primeira parte e dar para o Cohen. A linguagem Arissá, que significa, se refere ao trigo, em hebraico a palavra Arissá também se chama berço. É muito interessante que o berço é o primeiro lugar que você coloca o bebezinho quando ele nasce, ou seja, está gerando uma nova vida. Então a Torá fala que nesse momento agora tem um novo tipo de imposto, por quê? O que acontece? A tendência do ser humano é falar, bom, crescer na terra dependeu de Hashem, dependeu da chuva. Mas agora que eu cortei, quem foi que fez o pão? O homem fez o pão. Não, você pegou algo que estava morto. Você pegou uma coisa que não sustentava. Você misturou com água, Hashem colocou vida dentro daquilo, fez um fenômeno natural incrível, que aquilo se torna um pão. E esse é o alimento básico do ser humano. Você participou como criador, mas não pode esquecer quem é o verdadeiro criador. Quem foi que gerou isso? A Kadosh Baruch Hu. Então, a primeira parte dessa massa, que já é uma nova situação, você vai lá e dá para o Cohen, representando o que vai te lembrar que, na verdade, tudo pertence a Hashem. Ele fez com você a bondade de dar para você poder se alimentar com o resto. Você devolve essa parte para o Cohen, lembrando que tudo pertence a Kadosh Baruch Hu. Essa é a ideia da massa. Eles imitam muitas coisas, mas aqui não é para o santo, aqui é para o Cohen que é santo, que é sagrado, é para Hashem. Você entrega, você não joga fora.
Eles falam, é pro santo jogar fora, né? Espera, Abraão. Peraí. Segundo a explicação que você falou, né? A bebida não cresce também quando fermenta, né? Então, não faz sentido Se ela nada. não cresce, ela cria novas... Elas modifica. Mas Não fica você maior. falou, tipo, crescer é um sinal de vida, Oh. mas... Fala. É um imposto exclusivamente na fonte. Um imposto exclusivamente na fonte. Boa. Claro, isso tudo aí acabou. Não tem nada a ver com o seu carinho no ano. Porque aí você pagou, tirou, ojalá, e já não tem mais nada. Arroz do contador. Sim. Então vamos lá, vou explicar qual é o procedimento. Vamos lá, vamos falar qual que é o procedimento. Então, eu vou falar as alahot práticas. Primeiro, existe uma quantia mínima de farinha para você ter a obrigação de fazer isso. Se você fez um pãozinho muito pequeno, uma quantidade muito pequena de farinha, você não tem ainda o shiur, a quantidade mínima necessária que te obriga a você fazer esse procedimento de tirar a halá. Então, qual é a quantia mínima? Então, a partir de 1,2 kg de farinha, não é a massa, a partir de 1,2 kg de farinha, você tem que já tirar a halá. Só que até 1,720 kg, você ainda não faz a brachá, porque é uma situação duvidosa. Se eu preciso ou não tirar. Então eu tiro, mas não faz a brachá, já que é uma situação duvidosa. A partir de 1,720, você já tem que tirar com a brachá. Quais tipos de massas? Eu falei, são provenientes desses 5 cereais, que esses são chamados pães absolutos. Se eu faço um pão de arroz, pão de fubá, pão de batata e assim por diante, não é pão. E se não é pão, inclusive a brachá deles é sheakol. Não vai ser a motzi, nem mesonot. Então, eles não têm esse procedimento. Agora, isso é para quando eu vou assar. Se eu não vou assar, se eu vou fazer um sufganiot, por exemplo, que ele é uma massa frita, então, se faz sem brachá, porque ele não é um pão absoluto. O pão absoluto é o pão assado, não o pão frito. Então, se faz, mas sem a brachá. A mesma coisa em relação a um bolo. A massa de um bolo, por exemplo, é uma massa líquida. Como que eu vou tirar halá de uma massa líquida? Então, o que eu faço? Qual que é o correto? Depois que o bolo está pronto, diferente da halá que tem que ser antes de estar pronto, ele já se tornou sólido, aí você vai lá e tira um pedaço do bolo e faz a brachá e assim por diante. Aliás, no bolo, que ele é líquido, faz sem a brachá. Ok. Então, como que se faz isso? Então, quando a massa estiver pronta, então você vai lá, pega um pedaço, a gente não tem mais agora essa preocupação se é 1,60 avos ou não, você pega um pedaço, e aí você faz a brachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, ou seja, isso é uma mitzvah que nós temos, leafrish halá, de separar a halá. Alguns costumam dizer minaissá, da massa, outros não, depende do costume. Antes do forno. Antes do forno, quando está a massa. E aí você vai lá, tira um pedaço da halá. Esse é o momento da mitzvah. Então, para as mulheres especialmente, que é uma mitzvah que está mais ligada com as mulheres, é trazido em relação a Sara, que ela tinha 3 milagres constantes na casa dela, na tenda dela. Então, ela tinha uma nuvem representando a pureza familiar. Ela tinha o pão e a vela, que eles ficavam frescos, e a vela acesa de semana a semana. Está ligado com a kedushá, especialmente das mulheres. É uma mitzvah que se o padeiro fizer, ele também tem que fazer. Não é só das mulheres. Mas ela se direciona principalmente para a mulher. Então, esse é um momento de muita kedushá, muita santidade. Então, muitas mulheres aproveitam esse momento de pedir brachot, lembrar de alguém, dedicar para a cura de alguém, para que alguém possa voltar para casa que está raptado do outro lado. A gente viu os vídeos que aconteceu a respeito disso, etc. Então, é um momento de uma brachá muito especial, uma mitzvah muito especial, e o correto é você se colocar numa situação que você tem que fazer a halá e não fugir dela. Por exemplo, eu falo, não, eu vou fazer hoje um pouquinho de pão, amanhã mais um pouquinho de pão, assim eu não preciso tirar. Não, faz o contrário. Faça o tamanho suficiente para você ter que fazer a mitzvah. Então, muitas vezes acontece que você vai colocar 1,7 kg de farinha, vai te render halá para o mês todo. Então, muitas mulheres fazem halá uma vez por mês, e assim elas fazem a brachá. Melhor do que fazer um pouquinho cada semana, e nunca vai fazer a brachá. Ou distribuem. Você pode dar, boa, melhor ainda. Quiser, qual é o teu endereço? Então, você também pode distribuir e dar para outras pessoas. Muito bom.
E faz o quê? Depois que separa o ali? Boa. Então, antigamente se dava para o Cohen, hoje você tem que inutilizar ela. E o costume a gente é queimar. Então, você coloca no papel alumínio, depois você queima ela, ou você pode guardar ela no freezer também até chegar a véspera de Pesach, e você joga na fogueira do Birkat Hametz, como for mais prático, mas você pode queimar ela, coloca em cima do fogo, por exemplo, e que deixa até realmente queimar, virar, carbonizar. Você tem que inutilizar. Todos os impostos hoje, que são de ordem rabínica, a gente não pode hoje dar para o Cohen, para o Levi, já estou falando em Israel, quando você vai pegar uma parte para o trigo, etc., você pega sempre uma parte mínima e você tem que inutilizar ela. Então você pode jogar, por exemplo, a linguagem que você joga no Yam HaMelech, você joga no Mar Morto. Você tem que inutilizar completo, porque é proibido qualquer pessoa tirar proveito. Mesmo um Cohen, hoje não pode utilizar dele. Então você tem que realmente inutilizar aquilo. Ter certeza que ninguém vai. Sim. Se queimar, não precisa embrulhar em papel. Então, deixa eu explicar uma questão técnica. Se você não colocar no papel de alumínio, o cheiro vai ser pior. Já com papel de alumínio tem o cheiro ruim. Então, é uma questão prática. Mas eu tô falando de 2 coberturas pela chá. Não precisa. Não pela chá. Tem gente que considera isso como não kasher e evita de colocar no forno. Mas tem muitos rabinos que falam que isso aqui não tem problema nenhum. Pessoas costumam tirar um punhado. Na verdade, não tem uma quantidade mínima. Você poderia tirar uma quantidade muito pequena, já que hoje você não está de fato dando para o Cohen. E como pela Torá não tem uma quantidade mínima, se você quiser tirar um pedacinho muito pequeno, você poderia. As pessoas costumam tirar um punhado. Pega com a mão um pedaço e fazem essa mitzvah. Se você tem várias massas que são suas, então você coloca uma cobertura por cima para juntar todas elas. Porque senão você vai ter que fazer de cada uma separada. Então você vai lá, coloca uma toalha por cima e você vai de uma vez. Tem lá, por exemplo, aqui eles fazem bolo, na hora que eu vou tirar do bolo, então eu cubro todos os bolos, são vários, e aí eu tiro esse pedaço. Agora, se a pessoa lembrou que não tirou halá depois de assado, não tem problema. Pega um pedaço já assado, não é o ideal, mas agora você ainda pode resgatar, você ainda pode salvar o teu pão, não vai ter problema nenhum, e assim você tira um pedaço e faz o mesmo procedimento. O correto é você fazer antes, mas fazer depois não, ainda dá para você salvar. Tem a ver com aquele cortezinho que faz na halá? Não, então vamos lá. O cortezinho que você faz não tem nada a ver com isso, mas já estamos falando da halá, a gente concluiu o pensamento. Quando a gente vai cortar halá no Shabat, então você costuma, na verdade, você fazer uma pequena marquinha no pão. Seria como se fosse, o que acontece? Quando você faz uma brachá, imediatamente você já tem que usufruir daquilo. Então, você faz a brachá do sheakol, você tem que tomar em seguida. Então, aqui, normalmente, quando você vai cortar o pão, ainda se a halá saiu dura, você vai ficar lá, um serrote lá, tentando cortar, até... Então, você está meio que interrompendo entre a brachá. Então, o costume é você já marcar, mais ou menos, não precisa cortar exatamente em cima, mas é o costume você já marcar, você já está cortando, mas você não pode, de fato, cortar, porque o pão tem que estar inteiro ainda. Então, você faz uma pequena marquinha, e aí, assim que termina a brachá, você já, como se fosse, já iniciou, você já está pronto para começar a cortar. Você faz a marquinha antes da brachá? Sim, a marquinha se faz antes da brachá. Justamente para não interromper, para interromper menos entre a brachá e o corte. Você tem o shiur. Hã? Não, é um costume. É um costume. Você tem o shiur, você já assou o pão, e você tira depois de assado. Você pode tirar com brachá também. Com brachá. Porque o sal... Tá, boa, sal. Então vamos lá. O que foi? Os sefaradim, eles costumam fazer... Até com pão sírio. Tirar com a mão e jogar, certo? Se você for ver na Halakha, a Halakha fala que não se deve jogar pão, que é um desprezo. E recentemente eu perguntei para um rabino, falando, mas peraí, mas os faradim jogam. Eles consideram que esse é o respeito da Halá. Você jogar de mão a mão, você jogar para outra pessoa, essa é a forma de respeitar. Então, aí está o costume, todo o costume do povo de Israel, são válidos, autênticos, então devem ser respeitados. Então, mas de maneira geral, quem não tem esse costume em especial de jogar o pão, não deve jogar o pão. Pelo contrário, você também não deve dar de mão em mão, que isso é um costume que se faz na hora, Deus nos livre, que a pessoa está de luto. Então você coloca o pão na mesa e a pessoa tira. A gente usa 2 halotes porque caía do maná. Do maná. Sim. E aí você faz a marca também para falar qual das 2 que você vai comer. Boa. Qual das 2 você vai comer agora? Para marcar e já designar. Você poderia guardar até no freezer, né? Sim.
boa, para você já demarcar qual você vai comer. Mas também está ligado com essa ideia da brachá, porque estou fazendo a brachá sobre qual. Boa. Entendi. Então são duas halot por causa da maná, né? Que caiu. Isso. Muito bom. Não. Shabbat e Yom Tov tem que ter duas halá. Shabbat e Yom Tov são duas halot. Porque se joga. Tem motivo? Que a halá caía do céu. Ah, é por isso? Ok. Você joga lá no outro, caiu do céu. Tá bom? Tudo bem, eu tô fazendo piada, mas é um costume, se é um costume autêntico, verdadeiro, a gente tem que respeitar. Vamos lá. Se você chegou no Shabat e aconteceu, não se preparou, só tem uma halá. O que é melhor? Corta, fica com duas metades? Não. Não faz Boa nada? Se você tem uma halá só, você pode complementar com um pão mesonot, número 1, se você tem. Número 2, se não com uma bolachinha, pelo menos. Número 3, se você não tem nenhuma dessas opções, então você faz ele inteiro. Tem que ser com pão inteiro. Toda a brachá que você pode fazer com o pão inteiro, com a fruta inteira, é melhor. É mais respeito para a brachá.